se vocês quiserem ter acesso a ela em algum momento depois, eu vou colocar ela no link do YouTube, e aí vocês podem ter acesso a ela depois, em algum outro momento, enfim, para tirar alguma dúvida. Eu fiz um cronograma dessa aula, com referências bibliográficas, enfim, depois se alguém tiver interesse das referências bibliográficas ou do guia em PDF dessa aula, eu mando para vocês ali no grupo. E, enfim, é isso. Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu falo um pouco rápido demais. Vou tentar frear a minha fala, mas se mesmo assim ela estiver acelerada, vocês abram o áudio de vocês aqui, me gritem, que daí, prof, fala mais devagar. Até porque o meu sotaque é um pouco diferente do de vocês. Então, como são assuntos que eu gosto de falar, eu acabo me empolgando e falando rápido demais e a voz sai um pouco acelerada. Mas daí, qualquer dúvida, abre o áudio, grita aqui ou, enfim, deixa para o final. Prometo não me estender muito, para a gente não ficar muito tempo falando de teoria e tentar pegar a parte mais prática também. Vou pegar meu marido para ser minha cobaia aqui, para ensinar já alguma coisa para vocês. Daqui a pouco eu já chamo ele ali. E a gente vem para a maca, eu vou tentar filmar alguma coisa para vocês. Aproveitar que ele tem dor e aí a gente já raciocina junto. Vamos lá. Vou virar a câmera. Aí. Olha só, fiz um flip chart. Como é que tá? Dá para ver? O que está escrito ali? Consegue ler o que está escrito ali, não? Sim ou não? Tá meio embaçado para mim. Eu só consigo entender as palavras que são maiores, as menores eu não consigo entender. Tá um pouco longe. Tá um pouco distante, prof. Então, não vai ficar muito perto, não, porque como não é slide... Melhorou. É escrito. Mas eu vou lendo para vocês, e o que está ali a gente vai debatendo, vai discutindo. Enfim, vamos lá. Vou pegar aqui 2 canetão, vamos conversar. Senão eu não vou aparecer no vídeo também. E aí vocês não vão me ver. Vou ficar desse lado aqui. Me contem, abram os áudios de vocês aí, e me contem qual é a experiência de liberação miofascial que vocês têm hoje. Quem de vocês já faz liberação miofascial, só para eu entender? Eu não. Só fizeram em mim, nunca fiz em ninguém. Tá? E já tiveram algum curso? Já fizeram alguma aula disso? Já viram alguma coisa na internet? Eu já fiz uma aula de anatomia palpatória. Mas liberação mesmo ainda não. Alguém mais? Beleza. Então, vamos lá. A liberação miofascial, ela tem sido muito difundida, principalmente no nosso público em geral. Então, muitas pessoas procuram fisioterapeutas, acho que o profissional de educação física também tem feito, mas é o carro-chefe da fisioterapia ativar com esse atendimento específico de liberação miofascial. Aqui na clínica a gente atende liberação miofascial. Hoje, inclusive, uma cliente que já é nossa procurou por um atendimento de liberação miofascial. Por quê? Porque eles entendem que esse tipo de atendimento alivia a dor. Então, o que acontece? O que eu quero estimular vocês a raciocinar a partir de hoje é que o atendimento de liberação miofascial isolado, ele não trata. Por quê? Porque o que a gente entende por liberação miofascial é uma massagem. É uma massagem em que alguns profissionais erram na mão e acabam fazendo uma massagem forte demais, com a intenção de chegar no músculo, e a pessoa sai machucada depois do atendimento. Eu não sei se vocês já ouviram esse relato, mas eu já ouvi muitas vezes de outros clientes que vão para outras clínicas fazer liberação miofascial e ficam com mais dor pós-atendimento, ou com mais dor logo após o atendimento ou dor tardia. Fica aquele músculo dolorido de alguém ter machucado. Tem pessoas que ficam roxas. Tem gente que usa a ventosa e fica deslizando a ventosa ali, meio que machucando, né? Para fazer eles falam que reorganização muscular. Teu músculo está desorganizado e a gente vai com essa massagem aqui realinhar as fibras. Eu não sei se vocês já ouviram esses termos, mas eu já ouvi muito, né? E aí os clientes eles chegam até nós, eu estou com um ponto de tensão no trapézio, que é a clássica.
eu tô com um monte de ponto de tensão no meu trapézio, minha esposa, meu marido, enfim, não conseguiram desatar, e aí aquilo tá me incomodando, tá doendo muito, eu vim aqui na físio, vim fazer uma liberação miofascial. O que eu quero falar com vocês? Que liberar a fáscia não é o objetivo do tratamento. Então, é meio que ele vem para fazer uma liberação miofascial, mas eu não entrego só liberação miofascial. O que eu quero mostrar para vocês é que fisioterapeuta, vocês fisioterapeutas que estão se formando fisioterapeutas, não pode ser um mero aplicador de técnica, tá? Vocês não podem aplicar a técnica, só a técnica de liberação miofascial. Por quê? Porque ela não vai resolver todos os problemas da pessoa que está procurando você. E você não sabe se aquela técnica vai ser realmente suficiente para isso. Só aquela técnica vai ser suficiente para isso. O que eu quero passar nesses dias de estágio para vocês é que vocês precisam ter uma caixa de ferramentas e dentro dessa caixa, tipo um mecânico, tipo um bombeiro, esse pessoal que vem na casa da gente fazer reforma. Nessa caixa de ferramentas, vocês precisam ter as ferramentas necessárias para trazer o bem-estar que o teu paciente precisa, claro, envolvendo raciocínio clínico. Então, a gente vai avaliar, vai entender se ele precisa de liberação miofascial naquele momento. Se ele precisar, eu vou associar a liberação miofascial, a massagem muscular, enfim, com técnicas de mobilização ativa e passiva. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque só a massagem não libera a fáscia. E aquilo é apenas uma massagem mais vigorosa e ela não libera a fáscia. O que os artigos científicos mostram é que só o que libera a fáscia é movimento. E quando o movimento está travado, precisa ser passivo. Quando o movimento está ativo ou está livre, enfim, a gente vai para o movimento ativo assistido, ativo resistido, enfim, ativo com oscilações. E se tratando de Pilates, que é o carro-chefe aqui da clínica, alguns de vocês não têm formação em Pilates, mas o Joseph Pilates, que é o criador da técnica, ele fazia um trabalho de fáscia lá quando ele começou a trabalhar com Pilates e quando ele começou a usar o Pilates como ferramenta reabilitativa lá nas dançarinas, no pessoal do balé, que ele começou a fazer isso, ele começou a trabalhar as rotações, as inclinações, os movimentos tridimensionais e trabalhar com oscilações. Então, o que ele fazia? Ele rodava, oscilava 3, 4, 5 vezes para ganhar amplitude de movimento e voltava. Então, o Joseph Pilates fazia já isso lá 60, 70 anos atrás, quando ele começou a trabalhar com o método, ele já trabalhava com esses movimentos em diagonais, tridimensionais, que são os nossos movimentos do dia a dia, comumente a gente faz para se movimentar nas nossas atividades de vida diária e o nosso cliente também. Então, liberar a fáscia não é o objetivo final do nosso tratamento. O cliente vem para liberar a fáscia, mas a gente acaba abrindo a caixa de ferramentas e entregando para ele, entendendo primeiramente e depois entregando para ele o que ele precisa para a melhora ser real e oficial e ele ver o que destravou o movimento dele. Tá? Mas a pergunta que fica, e esse é o questionamento dessa aula curtinha de hoje, é o que a gente está querendo mudar quando a gente faz uma liberação miofascial? Eu quero o que fazer? Eu quero fazer o que com a liberação miofascial? Geralmente o cliente que procura o atendimento para liberação miofascial, ele tem dor, né? Então, o cliente tem dor. Para mim, o cliente que tem dor, ele já aparece para liberação miofascial quando ele tentou remédio. Ele já tomou uns 3, 5 dias de Tocilax e não resolveu. Ele já tentou ir na massoterapeuta convencional, que aqui é muito famoso, essa cultura de massagem. Então, ele já tentou ir na massoterapeuta convencional. A massoterapeuta também não aliviou. Aquela dor dele, ela não está deixando esse meu paciente dormir direito. É uma dor que está incomodando para trabalhar, é uma dor que afastou ele das atividades físicas. Então, não é qualquer dor, é uma dor que está impedindo a pessoa de fazer as atividades que ele gosta de fazer, por assim dizer, e que ele já tentou outras coisas e nada resolveu. Ele só vem para a fisioterapia, ou pelo menos se tratando de mim, enfim, do que eu vivo hoje no dia a dia, quando acontecem essas situações, tá? Então, o que eu quero, o que eu busco, pensando em entender se essa liberação do facial vai ser realmente efetiva para o meu cliente ou não. Eu não quero só aliviar a dor. Um remédio mais forte alivia a dor. Eu quero devolver função. Então, vocês vão começar a pensar assim, ó,
eu quero estimular esse pensamento na cabeça de vocês. Nós, enquanto fisioterapeutas, profissionais do movimento, nem sempre a gente vai aliviar a dor 100% do nosso cliente. Tem cliente que eu vou aliviar a dor 100% em um atendimento. Aconteceu comigo semana retrasada, inclusive. O paciente estava com fratura por estresse no tornozelo. Ele chegou no médico para fazer a cirurgia, mostrar os exames, ressonância magnética, enfim. E aí o médico já queria de cara fazer a cirurgia para ele por uma fratura de estresse no tornozelo. Navicular, talos, enfim, não lembro qual era a estrutura do pé ali, se era calcânio, mas ele estava com fratura por estresse, era uma rachadurinha, enfim, não era uma rachadura completa. E o médico queria fazer a cirurgia. Ele não contente, procurou avaliação fisioterapêutica, eu vim, avaliei, atendi ele um atendimento, ele ficou sem dor, zero, uma dor que estava baixa, que estava em uma EVA de 2, né? Vocês conhecem a escala de EVA, que mensura a dor que vai de 0 a 10, se vocês não conhecerem, eu passo ela para vocês depois, e a gente tem ela aqui, ali na recepção, eu mostro para vocês semana que vem. Então, o cliente estava com uma EVA de 2, eu fiz alguns atendimentos aqui, eu liberei alguns pontos de tensão, eu fiz mobilização passiva, em talos, em calcânio ali, soltei, no final do atendimento ele já estava com a dor zerada, e não precisou fazer cirurgia com um atendimento. Então, existem casos que a gente faz um atendimento e alivia, ok? Mas existem casos, e é importante a gente entender isso para não se frustrar enquanto profissional de saúde, enquanto profissional que trabalha com movimento, existem casos que a gente não vai conseguir resolver completamente a dor do paciente, principalmente em casos de dor crônica, tá? Então, se o paciente tem uma dor ali que está ali há 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos, é super importante a gente entrar já no começo do atendimento, quando o paciente te procurar, ele vou fazer uma liberação miofascial, porque eu estou com dor. Tu tem essa dor há quanto tempo? Olha só, dona Maria, a gente vai fazer um atendimento com a senhora, mas é bem possível que essa dor não alivie por completo, porque essa dor já está ali há muito tempo. Então, um atendimento de liberação miofascial, enfim, eu não discuto com o paciente. Ele quer fazer liberação, ele acha que vai fazer liberação. Um atendimento de liberação miofascial talvez não seja suficiente, né, para a senhora chegar à melhora que a senhora precisa. Então, a gente precisa de atendimentos especializados, de um foco mais direcionado para a reabilitação, de movimentos, já inserir movimentos no dia a dia, tratar com o movimento, mesmo que ele seja passivo, ativo assistido, resistido, enfim, até a liberação miofascial, liberar a fáscia movimentando. Então, eu quero não só mais trabalhar o fator dor, eu quero trabalhar aqui na liberação miofascial, enfim, como ferramenta na fisioterapia, a função. Então, pensa nisso. Esquece um pouco o sintoma e volta para a função. Eu quero devolver função para aquele meu cliente que está me procurando, né? Mas aí, o que a mídia vende, o que alguns profissionais vendem? Que a liberação miofascial, ela quebra a aderência. Quando a gente, quanto profissional do movimento, e eu entendo assim, quando eu entendo de recursos eletrotermofototerapêuticos, vocês já pagaram essa disciplina, quem quebra aderência é um laser, é um ultrassom, é um recurso fototérmico, né, biológico que vai quebrar uma aderência, junto, claro, uma massagem, a movimentação da cicatriz, enfim, o que tiver ali. Mas uma liberação miofascial, uma simples massagem, não vai quebrar a aderência. Beleza? Uma simples massagem é capaz de descolar toda a fáscia. A gente vai chegar no que é fáscia, mas eu preciso questionar vocês antes sobre a real oficial função do que a gente consegue fazer com a liberação miofascial. Então, ela vai conseguir descolar a fáscia? Ela vai conseguir desfazer os nós? A gente tem nós, muitos nós, né? Pontos gatilhos muito específicos no nosso corpo. Então, cada uma de vocês, ou eu, se a gente palpar o trapézio vai ter ponto de tensão. Fato. Se a gente palpar a braca radial, aqui, ó, na altura do epicôndilo medial, vai ter um ponto de tensão ali. Se a gente palpar peitoral mais a fundo, vai achar ponto de tensão ali. Quem não tem ponto de tensão em paravertebral? Se vocês palparem o piriforme lá, com o olecrano lá, que faz aquela ponçagem no piriforme, circulando, para liberar o piriforme. Todo mundo tem tensão no piriforme. Todo mundo tem tensão na fossa poplítea, atrás dos joelhos bilaterais. Todo mundo tem tensão em tibial anterior. Todo mundo tem tensão, né, em alguns pontos específicos do nosso corpo. Isso é normal.
É normal. O que é anormal em se tratando de ponto de tensão? Quando eu tenho um ponto de tensão que a gente, como profissional de fisioterapia, aperta, por assim dizer, né, faz uma pressão ali no local, e aquela dor, ela irradia. É esse ponto de tensão que tem que chamar atenção. Tá? Se eu faço uma pressão aqui, percutânea, aqui, no braquioradial, enfim, na altura do epicôndilo medial, no antebraço direito, e aquela dor não irradia para o braço, aquela dor não é interessante para mim. Porque se eu soltar aquilo ali, ó, tem dor mais. Agora, se eu pressiono, eu sinto formigamento, queimação, dormência, tá doendo toda a minha mão, tá insuportável, tô sentindo uma dor irradiada, aquela dor que a gente fala para o paciente que espalha, essa é uma dor importante, e essa é uma dor que eu preciso trabalhar. Além da massagem, da pressão percutânea, enfim, de manter uma pressão, eu preciso trabalhar as mobilizações naquela articulação que está em disfunção ali. Então, o que é a fáscia? Vamos entrar agora aqui, mais embaixo, no que é a fáscia. Eu tenho certeza que alguns de vocês já compraram carne no mercado, né? Carne no mercado, eu vou ser bem mais específica, porque esse exemplo vocês vão entender melhor. O fígado bovino. O fígado bovino, ele tem uma pele, uma capinha, que envolve ele, né? E todas as vísceras dos animais, enfim, do ser humano, tem essa capinha que envolve peritônio, periósteo, esses peres todos que tem. O peritônio no intestino, o periósteo no osso. Então, essas capinhas, elas são as fáscias. Tá? Então, nos nossos músculos, a gente tem fáscias também. Então, existem as fáscias musculares, que envolvem os fascículos. Então, aqui talvez eu não vou conseguir. Deixa eu pegar um papel. Aqui, rapidinho. Olha só, aqui eu tenho uma fibra muscular. Eu tenho várias fibras musculares aqui. Essa fibra muscular aqui, ó, ela é envolta por uma fáscia. Essa é só uma fibra muscular. Aí eu vou para outra fibra muscular aqui, no mesmo músculo. Outra aqui. Outra aqui. Essa aqui também tem uma face aqui. Essa aqui também tem uma face aqui. E essas todas aqui, ó, tem uma face aqui. E essas faces, isso em vermelho em face, pensando em face, nessa membrana que envolve os feixes musculares e o músculo como um todo, pensando nisso aqui, essa face, ela tem uma função. Vou voltar meus papéis para a função da face. A função da face, né? É uma estrutura biologicamente ativa, porque nessa região eu tenho fluidos, eu tenho plasma, eu tenho células, macrófagos, leucócitos, enfim. Passa sangue ali também, então é altamente vascularizado, altamente inervado. Então é uma região que ela é biologicamente ativa. Ela está envolvendo os músculos e ela serve também como transferência de força, transmissão de força. Então ela é mecanicamente conectada. Então, ela faz transmissão de forças e adaptação à carga. Vou explicar mais na frente como é que funciona isso, tá? E, além de tudo, ela é ricamente inervada, porque ela leva informações sensoriais de dor. Hoje eu ouvindo, eu gosto muito de ouvir sobre face, eu gosto de ouvir alguns temas enquanto eu estou treinando. Então, hoje de manhã, quando eu estava treinando musculação, eu coloquei para ouvir uma moça, eu esqueci o nome dela agora, mas ela criou uma técnica, ela é profissional de educação física. Ela criou uma técnica que chama Movie Flow, onde ela pega umas bolinhas, na realidade, tipo umas overballs ali do Pilates. É uma bolinha mais ou menos desse tamanho, cheia de cravinho. E ela criou, enfim, uma sequência de movimentos para destravar, por exemplo, do lombar, para destravar a cervicalgia, para destravar no ombro. E aí eu achei legal, porque ela fala assim, ó, eu não penso, eu não trabalho da maneira de, você vai fazer esse exercício específico para dor lombar, esse exercício específico para dor no ombro. Não, porque a fáscia, ela conecta um músculo no outro. Então, para eu aliviar uma dor lombar, eu tenho que entender que os músculos da minha lombar, eles estão ligados com os músculos da minha escápula, estão ligados com os músculos do meu quadril, estão ligados com os músculos do meu joelho. Então, eu preciso de uma sequência de movimentos tridimensionais que vai liberar essa fáscia da minha coluna de maneira eficaz. Como é que tá? Abram os olhos de vocês
E digam para mim, eu não estou vendo vocês, mas como é que tá para vocês até agora? Áudio, como é que tá a velocidade da voz? E se vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar, se faz sentido para vocês. E por aqui tudo certo, tô entendendo, o áudio tá bom, só eu não consigo enxergar o teu rosto. Vou tentar afastar um pouquinho mais, para se fica melhor. Tá, aí agora. Melhorou? Tá um pouco longe, mas o áudio tá bom, dá para entender. Tá. É porque eu estou filmando pelo celular, não estou com o computador. Então, eu coloquei o tripé de um jeito que vocês conseguissem me ver um pouco e ver, pelo menos, o rabisco do que eu escrevi aqui para guiar a nossa aula. Mas vamos lá. Então, entendendo que a face é essa membrana que recobre o músculo, que é uma estrutura, que ela é biologicamente ativa, que ela transmite força e que ela é ricamente inervada, eu quero que vocês entendam que ela pode sim gerar dor. Um distúrbio de fáscia pode sim gerar dor num cliente que tem, por exemplo, uma dor no ombro. Vamos pensar como? O nosso corpo, ele tem linhas de músculos, eu vou mandar um PDF para vocês, uma imagenzinha, com as linhas musculares, as cadeias musculares, anterior, posterior, cruzada, lateral, enfim. Não vou ficar destrinchando essas cadeias aqui, porque não faz sentido agora nesse momento. Até porque eu não tenho elas desenhadas aqui no flipchart. Então, o nosso corpo ele tem linhas musculares, cadeias musculares interligadas. Uma cadeia bem principal que eu gosto de falar nisso é a cadeia posterior. A cadeia posterior, ela começa lá no dedão do pé, lá embaixo, na fáscia plantar. Aqui no dedão do pé, ela passa por trás do calcâneo, vem gastrocnêmio sóleo, isquios tibiais, glúteo máximo, eretores da coluna, pega romboide, trapézio, sobe aqui nos eretores do pescoço e finaliza na fossa occipital. Eu já vi estudos de pessoas dizendo que essa face às vezes vem até a orbicular, né? Então, eu já vi gente dizendo que ela vem só até a occipital aqui, e eu já vi outras pessoas falando também que ela vem até a orbicular dos olhos aqui. Então, é uma cadeia muscular muito grande que transmite força ou dos pés na direção dos olhos ou dos olhos na direção dos pés. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu já atendi uma cliente aqui que ela estava com uma lombocetalgia, um ciático berrando. E teve um belo dia que ela disse, olha, eu estou há 3 dias com dor dos meus olhos, na minha testa aqui, na região dos meus olhos. E eu fui explicar para ela a questão das cadeias musculares e tal. E aí ela ficou assustada. Porque o nosso cliente, afinal, ele não entende de cadeias musculares, os médicos não entendem de cadeias musculares. A gente precisa entender de cadeias musculares porque a gente estuda cinesiologia, cinesioterapia. E tem um cara, eu não sei a nacionalidade dele, chama Tom Myers. Ele fez um livro, eu tinha um PDF desse livro, eu posso procurar para mandar para vocês depois. Esse cara, ele estudou só cadeias musculares, trilhos anatômicos, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele chama trilhos anatômicos. E aí, cada vez mais, esse fator fáscia, trilhos anatômicos, cadeias musculares, isso vem tomando ali uma amplitude muito grande quando se trata de movimento funcional, quando se trata de reabilitação, quando se trata de alterações posturais, enfim, reabilitação no geral. Então, isso vem tomando tratamento com fáscia, vem tomando uma amplitude bem grande no segmento de reabilitação da fisioterapia, enfim. Então, vamos lá continuar. Olha só. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ó, falei para vocês de cadeia posterior, profunda, né? Que vem lá da fáscia no pé, a fáscia plantar, e ela vem até, vamos falar até a orbicular do olho. Então, imagina o seguinte, cliente com dor lombar, vamos imaginar cliente com dor lombar, ele chega com uma dor bem pontual, vou ser bem específica para vocês. Então, dor lombar aqui no quadrante direito, eu já pensaria em quadrado lombar, já ia direto para o quadrado lombar, mas esquece o que eu pensaria. Então, dor no quadrante direito, dói para dobrar, dói para esticar, dói para inclinar para o lado, e ele está com uma dor específica aqui, ó. A dor não irradia, não tem componente neuronal, não tem formigamento, dormência, não tem perda de força, é uma dor que está do lado direito ali, só do lado direito. E aí está doendo para dobrar,
Para esticar para trás e para inclinar para um lado e para o outro. Ponto. Morreu. Então, esse cliente chega e eu decidi liberar gastrocnêmio dele do lado direito. Eu decidi. E aí, quando eu fui fazer liberação miofascial de gastrocnêmio, a flexão de quadril dele aumentou. Ou seja, quando eu dobrei a coluna dele para frente, eu fiz essa flexão de quadril, flexão de coluna, eu consegui uma amplitude de movimento maior. Abram os áudios de vocês aí e me expliquem por que isso é possível. Ou se vocês concordam, se vocês discordam, enfim. Vocês acham que funciona dessa maneira? O que vocês acham? Tá, vamos lá. Não vou responder essa pergunta agora, vou deixar para responder essa pergunta lá no final da nossa aula, tá? Mas o que é fáscia? Fáscia é relacionamento. Guarde essa informação aqui. Fáscia é relacionamento. Fáscia é comportamento. Fáscia é relacionamento. Fáscia é comportamento. Comportamento de quê? Comportamento do corpo que está na minha frente. Então, se eu tenho duas pessoas com dor lombar, essa pessoa que eu falei agora, que tem uma dor no... Não sei se vocês estão ali ainda. Tô aqui ainda, prof. Eu não tô vendo vocês. Eu também, prof. Ali. Então, vamos lá. O que é fácil? É relacionamento. Fácil é comportamento. Então, vamos pensar em duas pessoas. Essa primeira pessoa que eu disse para vocês, que está com ponto gatilho, não, mas que está com a dor localizada ali no quadrante lombar direito, superior direito, não está irradiada, não está nada, essa pessoa passa o dia todo sentada, é uma secretária. Passa o dia inteiro sentada. E eu tenho, do outro lado, uma pessoa com a mesma dor no quadrante direito, sem radiação, sem formigamento, sem dormência, sem componente neurológico. A mesma dor, mas essa pessoa é um vigilante, enfim, trabalha como segurança, ele passa o dia inteiro em pé. Aí vamos para outras modificações. Essa pessoa que passa muito tempo sentada, que tem uma dor lombar direita, além dela ser secretária, ela teve 2 gestações, teve parto cesáreo. Vai dando essas informações se vocês acharem que é viável, tá? Então, dor lombar, passa o dia inteiro sentada, sedentária, e 2 partos cesáreos. Beleza. Do outro lado, vigilante, passa o dia inteiro em pé, também sedentário. Vocês acham que a fáscia da pessoa que fica o dia inteiro sentada, a fáscia muscular, o comportamento do corpo da pessoa que passa o dia inteiro sentado, é igual ao comportamento da pessoa que trabalha em pé o dia inteiro? Vocês acham, de novo, voltando para a pergunta, eu vou perguntar, mas são perguntas retóricas, tá? Vocês acham que a pessoa que passa o dia inteiro sentada, que tem 2 cesáreas, o corpo foi cortado 2 vezes, para tirar 2 crianças ali de dentro, o corpo passou por todas as mudanças da gravidez, é a mesma fáscia de quem passa o dia inteiro em pé, que é um homem que nunca engravidou, que não tem nenhum corte no abdômen? Então, como é que o tratamento, como é que a liberação miofascial, como é que o tratamento vai ser igual para essas 2 pessoas? Como é que eu posso dizer que a liberação miofascial vai resolver a dor de quem passa muito tempo sentada, que tem um estilo de vida, e a mesma liberação miofascial vai resolver a dor de quem passa muito tempo em pé e que tem outro estilo de vida? Está entendendo meu raciocínio? Faz sentido para vocês que eu estou falando ou não? Pode guardar comigo também, tá? Eu aceito bem discordâncias. Então, eu quero que vocês comecem a pensar nisso aí, tá? Pensar no corpo como um todo, pensar nas funções que aquele corpo tem, pensar no comportamento daquele corpo, interliga fáscia com comportamento, com relacionamento, com o dia da pessoa, com rotina da pessoa, integra aquilo. Por quê? Porque fáscia nada mais é do que a membrana que segura o músculo e ela desliza para o músculo transmitir força. Se aquele meu músculo, se aquela minha cadeia muscular, ela passa o dia inteiro sentada, se aquela minha cadeia muscular foi cortada para tirar 2 crianças ali de dentro, se aquela minha cadeia muscular, ela meio que sofreu o trauma de 2 gestações, o meu deslizamento é diferente. Ou se aquela minha cadeia muscular, presta atenção agora na cadeia muscular de uma pessoa que faz dança zumba, por exemplo, uma senhora de 55 anos que faz zumba e é professora. A cadeia muscular, e está com essa mesma dor lombar. A cadeia muscular, o deslizamento muscular,
a mobilidade dessa fáscia vai ser diferente das outras duas pessoas que eu dei no exemplo para vocês anteriormente. Depois desse boom de comparativos, eu vou exemplificar para vocês um pouquinho das cadeias musculares que eu já falei da linha posterior, que é essa que eu falei, face plantar, gastrocnêmio sóleo, isquios, glúteo máximo, face tóraco-lombar, ereitor da espinha, trapézio e face occipital, que daí chega até o orbicular do olho, tá? Tem algumas outras linhas. Tem a linha posterior profunda, tem a linha lateral, tem umas linhas funcionais posteriores e anteriores. E aí essas linhas aqui, elas estão mais bem detalhadas, de maneira de imagem mesmo, de mostrar músculo, e descritivas na imagem que eu vou mandar para vocês ali no grupo, tá? O que é importante? Isso é legal vocês terem impresso. Para quando vocês forem trabalhar no consultório, no Pilates, enfim, qualquer outro lugar, vocês aprenderem a interligar o que acontece com a cadeia muscular. Por quê? Porque pode fazer muito sentido, como pode não ter nada a ver. É uma ferramenta, de novo, é abrir a ferramenta e entender se a liberação miofascial vai fazer sentido naquele momento, se é uma disfunção de transmissão de força, de bloqueio de transmissão de força ou não. Tá? E você só vai poder entender se vai fazer sentido ou não testando. Então, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu vou mandar uma imagem para vocês. Aqui está escrito, só para eu não esquecer, porque aqui foi mais um roteiro desse nosso encontro de hoje. Então, para eu não esquecer de falar que as pessoas, alguns cientistas, inclusive o Tom Myers, ele criou essas linhas, ele descobriu essas linhas, ele descobriu a relação entre uma linha e outra, ele descobriu como é que faz a transmissão de força de um músculo para o outro. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na minha graduação eu ouvia muito. Por isso é que eu já se falava disso há 20 anos atrás, mas de maneira bem sucinta. Existem casos de gente que torce o tornozelo direito e aparece depois de uns 5, 10 anos com dor no ombro esquerdo. Então é super importante, porque a gente, além dessas linhas aqui, não está descrito, mas existem umas linhas espiraladas no nosso corpo, que são músculos que vão fazendo as espirais, ou vem dos pés, ou partem da cabeça, enfim. Se tratando de fáscia, a gente não pensa em lesão ascendente ou descendente. A gente pensa, eu vou liberar, por exemplo, o gastrocnêmio e entender se ele tem interferência na lombar. Se eu liberei o gastrocnêmio e ele tem interferência na lombar, lá em cima, aumentou minha flexão lombar, aumentou minha flexão de quadril, lá naquele exemplo que eu dei para vocês antes. Então, se eu liberei o gastrocnêmio, ele deu interferência na lombar, eu tenho uma alteração ali de cadeia muscular. Então, a liberação miofascial ali, naquele caso, provavelmente vai ser efetiva. É útil entender isso aqui que eu estou falando com você, né? Porque as cadeias musculares, as cadeias miofaciais, elas são uma hipótese para ampliar o nosso raciocínio. Tá? Elas não são de novo, elas não são uma ferramenta de trabalho, eu vou trabalhar só com liberação miofascial. Não, tá? Elas não são um diagnóstico, eu vou atender só com liberação miofascial, esse é o caso aqui, eu resolvo só com liberação miofascial. Pelo amor de Deus, não sejam fisioterapeutas aplicadores de técnica. Tá? Eu aqui, no meu caso, que para quem não me conhece, eu tenho um curso de terapia manual, eu tenho um curso de quiropraxia, eu tenho um curso de pilates, RPG, enfim. Hoje, as pessoas, esses dias não, inclusive, me procurou a menina para fazer RPG, e a mãe me questionou do RPG e tal. Hoje em dia nem se fala mais em RPG, pouco tem o curso de RPG, não se trabalha mais RPG, aquelas posturas estáticas que se via antigamente, vocês são jovens, quando eu fiz meu curso de RPG, foi quase 15 anos atrás, então, antigamente tinha maca de RPG, se trabalhava estaticamente em RPG, hoje em dia se trabalha a postura de maneira dinâmica. O Pilates, por exemplo, na época que eu fiz RPG, tinha uma técnica também chamada iso-stretching, para se trabalhar de maneira estática a postura. Então, o que a gente entende, que eu quero passar muito para vocês, que faz muito sentido para mim, o jeito que eu trabalho, e que eu queria que vocês entendessem isso, que se fizesse sentido para vocês, eu vou ficar bem feliz também, que é entender que a gente não pode trabalhar só com liberação miofascial, não posso trabalhar só com quiropraxia, não posso trabalhar só com terapia manual, não vou trabalhar só com eletroterapia, não, eu vou juntar tudo que eu tenho, eu vou entender o que meu paciente precisa naquele momento. Então, a liberação miofascial, ela tem um efeito mecânico, ok?
tá? Ela tem um efeito neurosensorial também, porque a gente já viu que é ricamente inervada a fáscia, né? Ela pode também trabalhar, ser efetiva na modulação da dor, e ela aumenta a amplitude de movimento. Por quê? Porque ela aumenta a tolerância ao movimento. E isso não é a Areli que está falando, são as evidências científicas. Então, pesquisei alguns artigos científicos, eles mostram os reais benefícios da liberação miofascial no alívio da dor. Porém, olha só, não existe um protocolo. É uma coisa que acontece com o Pilates. Existem vários artigos científicos que me mostram por A mais B que o Pilates funciona para gestante, que alivia a dor lombar, não sei o quê. Mas existe um protocolo fechado de Pilates? Não existe um protocolo fechado que comprove a eficiência do método Pilates quando comparado à musculação. Na realidade, nem existe. Os estudos, eles brigam entre eles. Eles são, os estudos brigam entre eles não, mas enfim, os estudiosos, eles dizem que não existe atividade melhor para dor lombar. O Pilates, a musculação, a hidro, enfim, tem que ser aquela atividade que o teu cliente goste de fazer. E a mesma coisa acontece com as evidências aqui na liberação miofascial. Então, não existem estudos científicos relevantes com um protocolo ali, feito, bonitinho, que me prove que a cura para dor lombar, por exemplo, pode ser a liberação miofascial, que seja uma técnica realmente efetiva para a liberação miofascial. Ela atua com esses efeitos mecânico, neurosensorial, modulador, aumenta a DM, mas ela sozinha não promove um tratamento de dor lombar. Então, o que a gente tem que fazer enquanto fisioterapeuta? Avaliar qual é a limitação funcional daquele meu cliente, né? Qual a limitação que ele tem naquele momento. Tá doendo? Tá, Areli, vamos comigo. Vamos para a cervical agora. Eu tô com a dor na cervical, meu trapézio direito. Vou falar trapézio, meu cliente vai chegar que tá com a dor no ombro direito. Tá, tô com a dor no ombro direito. Aí o que eu testo primeiro? Movimento. Ombro direito, tá, ergue o braço. Sem trava de movimento, abre o braço. Sem trava de movimento, mão nas costas. Sem trava de movimento, mão na cabeça. Também, então, ombro destravado. Não tem trava de movimento no ombro. Vamos testar cervical. Então, queixo no peito, cervical, sem dor. Queixo para trás. Ai, dói. Consegue mais? Não, porque eu queria que ele fizesse amplitude máxima. Aqui, ó, travou. Não dá mais para ir. Volta. Inclina para a direita. Leva a orelha no ombro. Dói. Mas a amplitude foi. Aqui. Dói também. Tá? Roda para a direita. Roda para a esquerda. Livre. Vocês precisam testar todos os movimentos que a articulação é capaz de fazer. No caso do ombro, flexão, extensão, né? Abdução, adução. Rotação externa, rotação interna. No caso do ombro. E no caso da cervical, que é ligado, e é um músculo, o trapézio, ele pega tanto cervical como o ombro, e eu tenho que testar as duas articulações. Então, eu testo cervical, flexão, extensão, inclinação e rotação. Precisa testar. O cliente chegou com dor, chegou para fazer liberação miofascial, para qualquer outra coisa, chegou com dor, tu vai aplicar uma técnica dele para aliviar a dor, tu precisa testar a alimentação antes. Até para ele ver, no final do atendimento, que a alimentação dele melhorou. Se possível, fotografa. Tá? Então, ó, lembra que no começo do atendimento não doía para frente e para trás doía? E agora, como é que tá? Ah, agora não dói mais. Opa, então era isso que ele precisava. Então, avalia qual a limitação funcional, avalia o movimento que está bloqueado, que está destravado. E aí, começa pela liberação miofascial. Escolhe alguns pontos de tensão. Por exemplo, na cervical, trapézio, é bem tensionado. Elevador da escápula, bem tensionado também. E escalenos. Escalenos ficam abaixo do esternocleidomastoide. Eu vou passar para vocês semana que vem. Então, tem alguns pontos no escaleno que irradia tanto para a cervical como para membro superior. Então, tem uns músculos específicos que a gente tem que ir lá e tirar a tensão não, mas pelo menos promover ali um relaxamento, estimular a circulação no local para tentar promover um relaxamento ali. Então, vou passar para vocês, na prática mesmo, pegando a mão na massa, vocês fazendo umas nas outras, como é que funciona isso, tá? Então, faz a liberação, observa a resposta. O movimento está limitado ainda, depois que tu fez? O que pode estar contribuindo para essa limitação? A indicação de técnica miofascial, tem indicação de técnica miofascial? Então, faz esses questionamentos aqui e depois reavalia. Reavalia o que mudou e se dá para tu transformar aquela mudança em movimento ativo.
ou movimento ativo resistido. Agora eu consigo mover a cervical. Ótimo. Agora move cervical, faz uma dupla tarefa. Move braço e move cabeça. Move braço e move cabeça. Como é que tá? Mobiliza, solta. E outra coisa bem importante quando vocês vão trabalhar com fáscia. Respiração faz todo o sentido do mundo. Então, antes de trabalhar a fáscia, desbloqueia a torácica. Antes de trabalhar a fáscia de qualquer lugar. Fáscia até cervical, fáscia de panturrilha, fáscia plantar, fáscia da mão, síndrome do túnel do carpo, desbloqueia a respiração antes. Por quê? Porque diafragma é o nosso músculo respiratório e ele está no centro do corpo. No centro do corpo. Se tu tem uma respiração curta, toda a circulação sanguínea, toda a mobilidade do teu corpo, ela fica alterada. Então, a primeira coisa, vamos destravar a torácica. Se a torácica é retificada, vamos abrir essa torácica, mobilizar em extensão, mobilizar em rotações, fazer insistências, estimular a respiração costolateral, expandindo bem esse pulmão. Então, a primeira coisa, antes de fazer a liberação miofascial, é estimular a respiração. Respiração destravada, o corpo está já mandando mais oxigênio para os músculos, para as fáscias, para a região da dor, enfim. Tem mais músculo, tem mais oxigênio circulando ali, porque a respiração está mais completa, aí sim eu consigo trabalhar a liberação miofascial. Tá? Uma coisa que eu quero deixar bem frisada para vocês é, a liberação miofascial não deve ser o tratamento inteiro. Então, assim, e outra, você não pode liberar porque está tenso. Muitas vezes aquela articulação ali, aquela dor está aparecendo porque a pessoa precisa de tração. Aquela articulação precisa só de espaço. Então, tu faz uma tração naquela articulação, tu faz uma decoaptação, tu aumenta o espaço interarticular, aquela dor já alivia. Não precisa tu tacar o dedo e fazer o paciente sentir dor. Muitas vezes não é isso que ele precisa. Então, assim, entender se é isso que ele precisa, se ele precisa de um atendimento inteiro daquilo, porque é massacrante, é doído, é machucado. Não adianta fazer uma massagem de drenagem linfática também, que não vai soltar. Tem que ser uma massagem um pouquinho mais vigorosa. E, assim, os dedos do fisioterapeuta, eu estou falando agora enquanto profissional, porque vocês serão. A gente cansa também de fazer 2, 3 liberações no mesmo dia. Então, para isso, existem ferramentas, eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês já ouviram falar dos guaxás, mas existem, eu tenho algumas ferramentas dessas. Existe ferro e liberação miofascial instrumental. A minha é meio um plástico, um polietileno, porque essa daqui eu julgo que ela machuca menos. Então, quando meu dedo está cansado, minha mão está cansada de fazer a liberação, eu uso mão dessas ferramentas aqui para soltar, principalmente suboccipital, para soltar a musculatura paravertebral. É bem legal, vou ensinar vocês a usar semana que vem, tá? E uma segunda ferramenta que eu gosto muito é a pistola. Então, essa pistolinha aqui, ela vem com cabeçotes diferentes, ó. E aí sempre usar a pistola na diagonal. Então, se eu vou fazer uma liberação miofascial em antebraço, por exemplo, nunca aplica a pistola na perpendicular, aplica sempre na diagonal aqui, ó. E outra coisa, sempre na direção da fibra muscular. Então, tanto faz, origem como inserção, tanto faz, sempre aplica em uma direção da fibra muscular. Então, decidi aplicar, enfim, de maneira aleatória, de baixo para cima. E aí eu fico aqui aplicando, vou ligar aqui para você ver. Vou aqui, ó. Uma direção só. Algumas vezes. Ali uns 2, 3 minutinhos. Eu gosto de fazer a pistola depois que eu já uso a mão. O primeiro eu vou com a mão, que nada como o nosso toque. Vai com a mão, descobre onde é que tem ponto de tensão ali, onde é que tem ponto gatilho, se aquele ponto irradia. Depois vai com a pistola. Daí solta tudo. Na semana que vem eu já mostro tudo isso para vocês também. Beleza? Aí, eu vou voltar lá para aquela pergunta. A nossa aula está chegando ao fim. Não vou conseguir mostrar para vocês com um modelo aqui, até porque não faz sentido, a gente vai se ver semana que vem, ao vivo mesmo, mostra isso de maneira ao vivo. Eu vou voltar lá para aquela pergunta que eu fiz para vocês. Se liberação do gastrocnêmio melhorou a flexão de quadril. O que aconteceu? Olha só. No livro do Tom Myers, tem uma experiência que ele faz com a bolinha de tênis. Depois vocês façam em casa se vocês tiverem. Então, mede primeiro a flexão de tronco, né? Vê até onde desce, ali. E aí mede, tira uma foto. Pega uma bolinha de tênis e fica no pé ali, ó, com o pé direito. Empurrando o pé, desliza na face, fica 1 minuto no pé direito, retesta a flexão. Volta,
vai com o pé esquerdo, mobiliza lá a face com o pé esquerdo, 1 minuto também, retesta a flexão. É impressionante como a amplitude aumenta. Liberar a face plantar, faz a flexão de quadril, de tronco, de lombar, enfim, aumenta. Por quê? Porque a face está toda interligada. A gente já entendeu que a face está toda interligada, que os músculos eles têm ligação com uns com os outros através da face. Então, essa ligação faz essa transmissão de força. É pouco viável, não, mas é pouco comum, isso que eu queria dizer, eu fazer essa liberação de gastrocnêmio para chegar na lombar. Na realidade, eu vou direto na lombar e aí eu vou descendo, faço no trato iliotibial, passo um pouco em poplíteo e vou procurando a dor. Né? Isso quando o meu cliente me relata, por exemplo, estou com uma dor lombar, eu tive histórico de torção de tornozelo, por exemplo. Eu tenho uma dor lombar, mas eu jogo beach tênis. Aí, para mim, na história clínica, faz sentido eu ir buscar gastrocnêmio, solo e subir toda a cadeia de maneira ascendente, lá da face plantar até chegar na lombar. Daí faz sentido. Mas se é um cliente que passa muito tempo sentado e tem essa dor lombar lateral, não faz sentido ir para gastrocnêmio. Faz sentido eu destravar quadril e faz sentido eu destravar torácica primeiro, tá? Para depois chegar na lombar. Isso se tratando de um todo e se tratando de fáscia. Vou abrir para vocês agora, vou virar a câmera para mim de novo. E aí, eu quero saber de vocês, como é que foi aí? Abram os áudios de vocês, conversem comigo. Vocês viam desse jeito? Vocês já ouviram assim? O que faz sentido, o que não faz? O que Vamos, conversa comigo. Bom, prof, a aula foi maravilhosa. Teve muitas coisas que eu não sabia, que eu aprendi hoje. Muito bom. Ótimo. Então, assim, ó, eu quero fazer esse momento toda quinta-feira, até porque a gente não vai se ver todo mundo todo dia, então é um jeito de eu passar para vocês um pouco do que eu tenho de bagagem aqui também, de vocês não ficarem só acompanhando atendimento, só observando os atendimentos aqui da clínica, enfim. Como eu falei para as meninas, não são todos os clientes que vão permitir que vocês entrem no atendimento, enfim, que é uma clínica particular, então tem cliente que não vai permitir, então tudo bem. Mas a gente vai aqui ter um momento de treinar, então vamos aprender a fazer a liberação facial, vamos aprender a usar o equipamento que eu tenho aqui de eletroterapia. Eu estou comprando um TCAR também, a gente vai aprender a mexer nele junto, porque eu também não sei mexer. Enfim, então o que for tendo de ferramenta aqui na clínica, vocês vão estar aptas a usar no final desse estágio, que daí serve para vocês usarem no dia a dia de vocês também, tá? Semana que vem, eu não preparei a aula ainda. Eu peguei alguns temas com as meninas na terça, mas se vocês tiverem sugestão... não, eu tinha pensado em fazer de eletro. Foi de eletro que a gente conversou, não foi? A Fabiola e a Ana. Então, semana que vem eu posso fazer de eletro, fazer uma revisão de eletro com vocês, uma parte mais teórica, e a gente vê isso na semana seguinte, a prática. A gente deixa essa semana inteira para ver prática de liberação miofascial. Na semana seguinte, na quinta-feira que vem, a gente faz a aula de eletro, né? E a gente vai vendo temas. Se vocês vão me mandando temas ali no grupo que vocês têm dificuldade, enfim, que vocês queriam se aprofundar, que é bom até para me estudar também um pouco mais e relembrar algumas coisas. Beleza? Beleza. Ô, prof, eu teria muita curiosidade também sobre o Pilates. Se a gente pudesse abordar em alguma aula, uma prática, assim. Sim, a gente pode fazer uma aula de Pilates também, para vocês. Bem de boa. Eu ia Tá comentar também sobre o Pilates, que eu queria, tenho curiosidade. Não, ótimo. A gente faz um momento de Pilates também. Faço Tá certo. uma abordagem para vocês entenderem como é que funciona. Beleza, meninas? Eu espero amanhã a Sara e a Suzana, semana que vem, às 4 de segunda e de terça, tá? Avisos. Na quarta-feira eu vou viajar de tarde. E aí eu só volto no domingo. Então a clínica vai estar funcionando, só eu que não vou estar aqui. É importante fazer os check-ins todo dia. Eu vou tentar passar o código todo dia, às vezes eu vou esquecer, mas enfim. Vou tentar passar o código todo dia para a gente fazer esses check-ins todo dia, independente de eu estar aqui, de não estar, enfim. Não vamos se perder por isso, não, beleza? Tchau. Obrigada, prof. O de ontem tu consegue arrumar, né? O de ontem eu arrumo. Que a gente não conseguiu finalizar. Eu esqueci de botar para vocês, mas eu arrumo. Pode deixar que eu arrumo. Tá bom. Tchau.